Boa noite a todos, espero que estejam bem. Vamos iniciar nosso trabalho da exposição doutrinária nesta noite. Então, inicialmente, como sempre fazemos, sintonizando o pensamento em prece, com os bons espíritos, protetores da nossa casa de paz e amor, nossos guias e mentores espirituais de cada um de nós, para que nos auxiliem na tarefa, nos abençoem como sempre, nos impulsionando para a frente, para o bem, para o progresso. Assim pedimos licença para dialogar com os irmãos a respeito do Evangelho do Cristo nesta nossa noite de sexta-feira. Muito obrigado, que assim que seja. Muito bem. O tema da nossa reflexão da noite tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon, e está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Na estrutura desse capítulo, Kardec apresenta 6 lições de Jesus em sequência. Dentre elas, 2 parábolas bem conhecidas, a do mal rico e a dos talentos, para fundamentar a importância desse tema nas nossas vidas, que é a utilização dos recursos materiais, dentre eles o dinheiro, em sintonia com as leis divinas. Então, Kardec vai apresentar também suas interpretações a respeito do tema e instruções diretas dos espíritos da codificação sobre o assunto. Nós optamos por destacar alguns trechos e analisá-los e comentar. Então, os tópicos 1 e 2 deste capítulo têm por título Salvação dos Ricos, em que o Kardec insere o versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, em que o Cristo diz: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Jesus está tratando principalmente sobre o uso das riquezas e a fidelidade às coisas, ou materiais ou espirituais. E ele traz essa advertência bem objetiva, que não se pode servir a 2 senhores. Então, Mamon é um termo do aramaico, derivado da Bíblia, em que pode ser considerada a personificação das riquezas, é quase como uma entidade concorrente a Deus, em que ele é, geralmente, em que quando se tem esse objeto de adoração excessivo, né, pelas posses, pelos bens materiais, então se utilizava esse termo para descrever a riqueza ou cobiça. Então Jesus aponta nesse ensinamento que a lealdade do coração humano precisa ser única, ou a Deus, ou ao apego, à idolatria, às posses acima dos valores espirituais. No próximo item, no item 2, Kardec vai trazer a passagem evangélica em que um jovem rico pergunta a Jesus o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. Ao que Jesus responde que ele deveria obedecer aos mandamentos mosaicos, e o jovem responde que já o fazia. Então Jesus diz para ele: então vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O jovem, como era muito rico, tinha muitas posses, ele triste vai embora e não segue esse conselho do Cristo. Ao que Jesus apresenta então para os discípulos, aproveita a ocasião para apresentar aos discípulos, né, a frase ou a ideia de que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, comparando isso a um camelo passando pelo buraco de uma agulha. Então, o camelo aqui também tem algumas interpretações diferentes. Uma delas pode ser um cabo grosso, uma corda feita do pelo do camelo, que naturalmente não passa pelo buraco, né, pelo orifício de uma agulha. Então, Jesus traz essa lição a partir da experiência do jovem rico. Na sequência do capítulo são inseridos mais 4 ensinamentos de Jesus, que nós não vamos trazer aqui, e vamos direto para o item 7, que é
que é a interpretação do Kardec a respeito do tema. Então, o nome do subtítulo é Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria. Kardec vai nos dizer que se a riqueza houvesse de constituir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo ao espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, que é uma ideia que repugna a razão, é um contrassenso. Mas, sem dúvida, pelos arrastamentos que a riqueza dá à causa, pelas tentações que gera, pela fascinação que exerce, a riqueza se constitui em uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, pois é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, e é o laço mais forte que prende o homem à terra, ele desvia do céu os pensamentos. Então é justamente tudo que a gente aprende na doutrina espírita, que os bens são transitórios, são passageiros, que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, é aquilo que a gente aprende, adquire de condições morais, intelectuais, né? Então, a riqueza, ela é arriscada porque é o laço mais forte que prende o homem à terra. Então, Kardec segue comentando que muitas vezes aquele que passa da miséria e à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, esqueceu das dificuldades pelas quais passou, das pessoas que lhe ajudaram, partilharam momentos difíceis e se torna insensível, egoísta e vão. Então são aquelas pessoas que, como estão obcecadas pelo sucesso, pelo poder, pela riqueza, elas fazem de tudo, né, para atingir aquele objetivo e, se porventura alcançam, acabam se esquecendo da primeira condição e se tornando, né, ingratas até com as pessoas que lhe auxiliaram. Adquirem muitas vezes de forma desonesta, antiética, esses resultados. Segue Kardec. Se a riqueza pode tornar a jornada difícil, não se segue que a torne impossível e não possa ser um meio de progresso ou de salvação por meio daqueles que sabem servir-se dela. Então ele vai também interpretar essa passagem do jovem rico, dizendo que Jesus quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação, e não necessariamente que as pessoas devem abandonar os bens de uma forma leviana até, né, dessas oportunidades que lhes são concedidas, e mostrando que aquele jovem seguia certos ensinamentos, certos mandamentos da lei divina, mas que ele não chegava ao ponto do sacrifício, da abnegação, deixando para trás os bens materiais a ponto de segui-lo. Então foi isso que o Cristo quis demonstrar, né, desvendando, pondo a nu, desnudando o seu pensamento, ali o fundo do seu pensamento, que de fato era voltado naquele momento às coisas materiais. Então, uma outra interpretação, uma outra constatação que nós podemos fazer é que, infelizmente, se levado ao pé da letra esses preceitos, como alguns irmãos de outras religiões fazem, exigindo dos fiéis, dos crentes, dos seguidores, né, que abandonem os bens ou que doem tudo para a corrente religiosa, isso acaba sendo um problema. E muitas vezes as pessoas mais humildes, de poucos recursos, né, acabam tendo que doar ali o seu sustento em função da interpretação equivocada ao pé da letra desse ensinamento do Cristo. Então a gente sabe que não é assim, isso repugna a razão, causa até antipatia, né, às religiões por parte das pessoas que estão observando, e não é isso que o Cristo nos ensina. Então Kardec segue nesse item, dizendo que se a riqueza é causa de muitos males, se estimula as más paixões, não é a riqueza que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, assim como abusa de todos os dons de Deus. Então, se a riqueza é colocada de forma útil, de forma equilibrada, né, e a interesse da coletividade, ela acaba sendo um meio de progresso e de salvação, vamos dizer assim. No item 8, denominado Desigualdade das Riquezas, Kardec vai atacar esse tema que é tão complexo, que é utilizado por várias ciências, que é estudado por várias ciências, né, sociais, ciência política, economia,
que é a questão da desigualdade das riquezas. Então ele começa afirmando nesse tópico que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual, que é importante então olhar pelo prisma da reencarnação o porquê existe desigualdade social e desigualdade na distribuição das riquezas. Então vai problematizando aqui, por que não são igualmente ricos todos os homens? Ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. As pessoas têm diferentes dons, diferentes impulsos, diferentes conhecimentos, então não há como serem igualmente ricos do ponto de vista material. E afirma, se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Daí poderia se perguntar, mas por que Deus a concede a pessoas às vezes incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Kardec também responde, dizendo que é uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, que nos dá o livre-arbítrio, para que o homem, por sua própria vontade e esforço, entenda que da riqueza deve emanar um bem e não um mal. Então, a riqueza também é um meio de experimentar moralmente e um meio poderoso de ação para o progresso. Então, fazendo que ela deva ser produtiva, constantemente Deus a desloca, né, se colocando nas mãos de alguns grupos, né, para que ela seja bem administrada ou que se expanda em quantidade necessária para se fazer o bem a todos. Então ele vai trazer também aqui os aspectos espirituais, assim, alguém que não a possua hoje já teve ou terá noutra existência, outro que agora tem, talvez não tenha amanhã, mostrando essa relação entre as sucessivas existências. Afirma que a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação, e a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Então todos nós passamos por provações nesse planeta para nos experimentarmos do ensinamento que cada contexto nos coloca. Então, no caso, né, da pobreza, é bem isso que nós observamos, que as pessoas em condições de escassez material, que muitas vezes depende da caridade alheia, depende do auxílio governamental, elas, em sua maioria, vivem num contexto de difícil alteração a curto prazo. Não é assim para a pessoa ascender socialmente. É muito complicado. Então, elas necessariamente precisam, né, em sintonia com as leis divinas, adquirir essa paciência ou essa resignação perante sua situação. Porque ela vai ser complicada de se alterar naquele momento, né, de uma forma rápida. Ao passo que a prova da riqueza ela exige também, para aqueles que assim a possuem, o exercício da caridade, da abnegação, de não pensar só em si, de não pensar só em multiplicar para seu proveito pessoal, né? Então, saber que o dinheiro que possuem deve gerar trabalho, desenvolvimento, renda. Nesse momento também é interessante trazer aquela frase da canção do Vinícius de Moraes, em que ele afirma que o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. É bem verdade isso. Seguindo, Kardec vai mostrar que, idealmente, as pessoas em condição de pobreza, em situação de pobreza, elas não devem, então, assim, invejar os ricos, né? E os ricos também não devem se vangloriar pela sua condição atual. Primeiro porque essas condições, como a gente sabe, elas não são determinantes para a felicidade, para a real felicidade. Elas são condições efêmeras. E que a verdadeira felicidade, a felicidade das relações, da honestidade, dos valores morais, elas não são determinantes pela condição material em que as pessoas vivem. É óbvio que é desejável que todos tenham o básico necessário, né, para se sustentar, para sobreviver, para se alimentar, para morar. Esse é o ideal. E que esses sentimentos, então, de não invejar aos ricos e de não se vangloriar com o que tem ou utilizar dos bens materiais de acordo com as leis divinas, com bondade, com o sentimento da caridade, essa seria a chave, né, para se
se distribuir ou para se utilizar dos bens de uma forma justa. Então nós vamos ver que muitas vezes também as pessoas com poucos recursos, elas vivenciam alegria familiar, compartilham momentos de afeto, de solidariedade, muitos possuem um sorriso fácil, espontâneo, trabalham honestamente mesmo com todas as dificuldades, né? E são resignadas ante a vontade de Deus. Ao passo que pessoas com muitos recursos acabam complicando sua existência, assumindo débitos ante as leis divinas, brigando com familiares, complicando a sua situação existencial, pensando sempre em ganhar mais, em perder menos e esquecendo de quem precisa. E aqui também nós trazemos uma frase de Leon Denis, filósofo espírita contemporâneo de Kardec, em que ele afirma, abre aspas, o Espiritismo, embora compreenda e explique certos fenômenos sociais e econômicos através da lei da reencarnação, precisa apoiar mudanças na estrutura da sociedade que enfrentem a concentração da riqueza, a ausência da fraternidade no uso dos recursos, a manutenção de privilégios e do excesso no uso dos bens. Então, demonstrando que, mesmo que compreendamos pelo prisma da reencarnação essas condições, nós, espíritas, precisamos estar atentos, vigilantes e dar apoio enfim, ideias, né, correntes que sejam solidárias, fraternas, do ponto de vista de evitar-se a concentração da riqueza improdutiva e infrutífera, vamos dizer assim. Então, na sequência do capítulo, Kardec traz instruções diretas dos espíritos. Nós separamos alguns trechinhos aqui que são interessantes, né? E vamos pedir licença para fazer uma leiturinha rápida. No item 9 e 10, denominada A Verdadeira Propriedade, Pascal afirma que o homem só possui em plena propriedade aquilo que ele é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, forçado que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto, demonstrando que os conhecimentos, as qualidades morais, isso que é o que a gente leva conosco, né? Aqui a gente lembra de um exemplo bem presente, que é o do Papa Francisco, que pelas notícias que nos chegam, ele abdicou de muitos confortos, luxos, requintes, para exercer o seu pontificado de uma forma mais simples, por já ter adquirido essa consciência, né, dessas verdades espirituais, que o importante é o bem que se faz, e o que a gente leva conosco é o bem que se faz. M, espírito protetor, afirma, os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões da riqueza, e foge aquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Se há riquezas legítimas, são as honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Então a gente não entende bem como funciona a contabilidade divina, a prestação de contas, né? Mas os espíritos nos alertam aqui que ela é bem rigorosa. Cheverry, sobre o tópico emprego da riqueza, ele afirma, não podeis servir a Deus e a Mamon, guardai bem isso em lembrança, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então ele alerta aqui, né, que a gente deve estar atentos aos excessos da cobiça, da satisfação unicamente pessoal do emprego da riqueza. Então ele nos afirma, qual então, nos pergunta, né, para reflexão, qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? E responde, procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros a solução do problema. Então, né, gerar oportunidades de emprego, de renda para que as pessoas tenham dignidade, conquistem melhorias materiais e morais por seu esforço e mérito,
as pessoas que têm condições de criar escolas, investir em instrução, cursos de qualificação, estão fazendo bom uso dos recursos. Seguindo aqui, um espírito protetor afirma: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Fazermos um balanço, né, uma análise das nossas ações, qual o principal móvel do nosso interesse, qual a direção dos nossos esforços, se nós estamos agindo de forma equilibrada entre as nossas necessidades e a dos nossos semelhantes, entre as nossas necessidades materiais e as necessidades morais, como temos administrado o tempo, que é um recurso dos mais preciosos que Deus nos concede para o nosso progresso e dos nossos irmãos de humanidade. É sempre importante a gente fazer essa reflexão. Então, como o tempo corre, Leon Denis vai afirmar também que não é sem razão que as lições se repetem. Desde a época do Cristo, passando pela codificação, né, a gente observa que isso também já está sendo cada vez mais difundido, as pessoas têm tido essa consciência da importância, né, da realidade da vida espiritual, da importância de utilizar os bens materiais no seu justo valor, que é sem apegos, sem excessos, de uma forma ideal, compartilhando, auxiliando o próximo. Então, essa consciência coletiva ela vem crescendo. Então, os maiores empecilhos, né, os maiores empecilhos que podem ser para alcançar a felicidade, o progresso, o reino de Deus, é a gente pensar nos bens, no uso só a nosso favor, só para a nossa necessidade. E foi isso que, então, o Cristo quis dizer, né, ao afirmar que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, não é impossível, mas é uma condição arriscada, difícil, né? E para finalizar, vamos fazer aqui também uma leiturinha da mensagem número 7, ao redor do dinheiro, contida no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que diz assim: efetivamente, perante a visão da esfera espiritual, o homem afortunado na Terra surge sempre à feição de alguém que enorme risco ameaça. Operários da evolução a quem se confiou a mordomia do ouro, aqueles que detêm a finança comum, afiguram-se nos companheiros constantemente afrontados pelas perspectivas de desastre iminente, assim como os responsáveis pela condução da energia elétrica, em contato com agentes de alta tensão, ou ainda como os especialistas de laboratório, quando impelidos a manusear certa classe de vírus ou de venenos, com vistas à preservação e ao benefício do povo. Considerando, porém, as inconveniências e desvantagens que assinalam a luta dos que foram chamados a transportar semelhantes cruzes amoedadas, é forçoso convir que o coração voltado para Jesus pode sustentar-se nesse círculo de incessantes inquietações na tarefa sublime da paz e da luz, da ascensão e da liberdade. Isso porque se o dinheiro, nas garras da usura, pode agravar os flagícios da orfandade e os tormentos da viuvez, nas mãos justas do bem, converte o pauperismo em trabalho, e o sofrimento em educação. Se a riqueza entesourada sem o lucro de todos pode gerar o colapso do progresso, o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra, por transformar-se, a cada minuto, no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Ninguém tema desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas, mas que toda a propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender em proveito geral, atentos à lei
de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Assim, pois, compreendemos, com a segurança da lógica e com a harmonia da sensatez, que, em verdade, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas que é nossa obrigação das mais simples colocar Mamon a serviço de Deus. Então, as lições são bem objetivas, diretas, para que a gente entenda o real propósito dos bens materiais, possa fazer uso com amor, com solidariedade, com bondade, e também buscar transformar a nossa realidade social através desses exemplos do Cristo. Vamos então agradecendo pela atenção de todos, pelas boas inspirações para o trabalho, pela proteção da corrente amiga, desejando uma boa noite, um bom final de semana, muita paz, amor, harmonia para toda a nossa humanidade irmã, necessária das bênçãos do alto, das boas inspirações do Cristo e da prática cotidiana dessas lições que são tão importantes para a nossa felicidade. Muito obrigado, que assim seja.